vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do vapor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, eu ligar e eu liguei, filosofiei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Foi nesse pouso espiritual eu conheci a vida real. Rompi de Deus como um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e a água da fé, eu ligar e eu liguei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do meio, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho lá. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, eu ligar e eu liguei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital em alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitos e muitos passes, palestras e a água da fé, eu ligar e eu liguei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Jesus, Santa Casa Santa. Bom dia a todos! Bom dia! Que alegria estar aqui de novo, né? Mais um domingo, aproveitando bastante a oportunidade que nós estamos tendo de uma reunião pública, gente. A reunião pública, ela também é uma reunião de tratamento. Todos nós estamos sendo tratados aqui, amparados, ajudados, e é importante a gente saber disso, né? Que todos nós, quando entramos aqui, já entramos em tratamento. Então, que o dia seja muito especial para cada um de nós, que a gente aproveite a oportunidade do estudo hoje e que a gente possa sair daqui melhor do que nós entramos. Primeiro, nós estamos pedindo que vocês possam desligar
os celulares e botar no sistema vibrar, tá? Vamos pedir, você pode ler para mim, para a gente? A parte, você está sem óculos? Está? Eu acho que eles colocam um óculos aqui pra gente. Se não, peça outra pessoa. Vê se você consegue. Depois de uma certa idade, né? A vista começa a falhar um pouquinho. Mas a gente, com boa vontade, né? A gente vai devagarzinho. Livro Caminho, Verdade e Vida, Franciscano Xavier, a lição 154, Renunciar. Bom dia, gente. Desculpa, tá? Não é essa? Foi aqui. Você pronta comigo? Então, veio errado. Mas essa, né? Ela tá enxergando bem, viu? Então, a lição é 155, entre os cristãos. Mas entre vós não será assim. Está em Marcos, quem falou foi Jesus, está em Marcos, capítulo 10, versículo 43. Desde as eras mais remotas, trabalham os argumentos religiosos pela obtenção dos favores celestes. Nos tempos mais antigos, recomendava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica, quando as enfermidades lhes invadia a asa. As multidões edificavam templos em seguindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas através dos dias felizes. A tempestade purificadora permanecia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova época. A humanidade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que entre os seus discípulos o princípio da fé jamais será o de conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus, através das honras calmas e tempestades da vida. A maior lição do mestre dos mestres, é a de, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos compete, construirmos obrigações primárias, entregarmos humildes aos sábios imperativos da providência, submetendo-nos à vontade justa e misericordiosa de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Vamos orar? Então vamos orar. Vamos fechar nossos olhos, agradecidos, né, da oportunidade de podermos estar aqui juntos, essa grande família, e mais esse dia. Pedindo a Jesus amparo para todos aqui, a todos nós que aqui estamos, que possamos, todos os aprendizados, todos os ensinamentos que aqui forem ministrados, que possamos guardar em nossos corações e muito mais. Aos pouquinhos, né, podemos aplicar no nosso dia a dia. Pedir ao Mestre por todos aqueles que se encontram nos leitos de dor, aqueles que se encontram em situação de rua, nos hospitais, presídios, enfim, onde há a dor, né, sofrimento, também às vezes de maneira dura, que o seu doce olhar, a sua doce presença esteja sempre com cada um.
pedindo pelos irmãos que aqui hoje não puderam comparecer, que igualmente nós sejamos também sempre amparados. Pedindo por todos aqueles que já se encontram do outro lado da vida, lá ou cá, todos nós, precisando sempre, buscando sempre o amparo e a proteção desse Mestre Divino. Vamos pedir pelo nosso amigo, palestrante de hoje, que ele seja muito intuído, amparado em sua fala. Que Jesus nos abençoe em mais esse dia. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. É isso, né? Saudade do trabalho, de trabalho. Nós temos hoje, né, a alegria de receber mais uma vez nosso querido irmão Walter Silva, que é da Fraternidade Espírita João de Deus, lá de Guapimirim, olha como é longe, né? E veio estar aqui conosco, e ele vai falar sobre mediunidade na casa espírita. E para ele, as nossas melhores vibrações. Querido, seja bem-vindo mais uma vez, você tem uma aguinha aqui, tá? Tá bom, obrigado. Deus te abençoe suas palavras, tá? Ok. Bom dia a todos. Bom dia. A casa tá bonita, hein? É com alegria que aqui a gente retorna, depois de uma separação forçada, desse período tão tenebroso que nós enfrentamos. Mas Deus houve de nos preservar a todos, para que aqui hoje estivéssemos dando continuidade com as nossas obrigações, com a nossa missão. Aqueles que já partiram, por certo, já cumpriram a sua parte. Quanto a nós, ainda estamos por fazer, né? Então, que Deus nos preserve a saúde, a integridade, mas, sobretudo, a consciência das nossas obrigações. Bom, hoje a casa está encerrando um ciclo mensal em que enfrentou, em todos os domingos aqui, os temas relacionados à questão da mediunidade. E sempre o último a falar fica mais complicado, né? Porque corremos o risco de repetir conceitos. Mas ainda que assim ocorra, é porque nós necessitamos. Até porque, bem recentemente, ao visitar certa região do interior do estado, quando lá estivemos falando acerca dos temas que nos propuseram, e ao término, quando nós fomos nos confraternizar no cafezinho, né, nas bolachinhas, que o espírita leva muito a sério a questão do espiar e provar. E na oportunidade do diálogo com os confrades, né, eis que surge, se materializou um obsessor. Eu digo isso porque não havia identificado a presença desse amigo, porque o obsessor é amigo, viu, gente? Não é inimigo, não. E sabe essas coisas que acontecem sem que a gente espere? E no meio do nosso diálogo que nós estávamos travando com os confrades, eis que esse amigo surge e diz assim: Allan Kardec está ultrapassado. Me deu uma certa taquicardia na hora, meio que o coração vem na goela. Respiramos fundo, buscamos inspiração e questionamos o amigo na oportunidade, perguntando a ele qual a razão daquela colocação. Aí ele, em resposta a nós, afirmou o seguinte: porque Kardec, naquela época, já fazem 6, 7 anos, talvez 7 anos, porque a doutrina já tem aí bastante tempo, estava em torno de 160 anos da doutrina espírita. Mas já tem tanto tempo, ele disse, né? 160 anos. E aí, inspirado pelos espíritos, eu argumentei o seguinte: se Kardec estaria ultrapassado em razão dos 160 anos, que dizer de Jesus? 2000 anos.
completamente caduco, Jesus, não é possível, né? E aí, observando que ele se encontrava naquelas condições desfavoráveis, ele que foi buscar outros arraiais e nos deixou o caminho livre. Então, mesmo que nós venhamos a repetir alguns conceitos, é porque nós precisamos. A gente não aprende por osmose. O conhecimento do companheiro não passa por lá a pele dele para a nossa. É importante o empenho, a dedicação, o esforço e trabalho do indivíduo. E a primeira questão que eu quero aqui posicionar em relação a esse tema é que mediunidade é uma predisposição que alguns trazem, portanto não são todos, ainda que o nosso codificador Allan Kardec tenha afirmado genericamente que todos nós somos médiuns, genericamente, pelo simples fato de todos nós sermos espíritos. E todos nós nos comunicamos com outros espíritos. E dentro da obra básica, o Livro dos Espíritos, há um capítulo intitulado Emancipação da Alma. E é uma experiência que todos nós vivemos quando buscamos à noite o sono reparador. Nesta hora, relativamente liberto, nós entramos em contato com o mundo espiritual. Recebemos informações, revigoramos os nossos contatos com espíritos simpáticos, familiares, protetores. Então, dentro desta ótica genérica, somos todos médiuns. Mais adiante, na obra específica que Allan Kardec tratou o tema, o Livro dos Médiuns, ele dirá daqueles médiuns em condições específicas, considerando esses que são aqueles que em algum grau mantêm contato direto com os espíritos. É a estes que nós vamos estar nos referindo. O segundo ponto importante a considerar, ainda que alguns pensem ao contrário, é que a mediunidade é um instrumento, é uma atividade que é realizada na casa espírita, mas que não é a mais importante. Não é a mais importante. Eu diria que ela é tão importante como qualquer outra atividade na casa espírita. Por isso, precisamos considerá-la dentro do contexto do ambiente espírita. Porque a proposta é mediunidade na casa espírita, o que significa dizer mediunidade sob a ótica espiritista. Portanto, a mediunidade sendo uma predisposição, ela está presente na criatura humana, independente se ser espírita ou não, mesmo católico, protestante, até mesmo ateus e materialistas. E sempre existiu de todas as épocas. Eu vi que na grade de programação foi aqui feita uma palestra sobre mediunidade na Bíblia. E vamos encontrar diversos relatos, aqueles que aqui estiveram presentes, certamente puderam travar contato com informações, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Então, a mediunidade, a prática da mediunidade não é um privilégio. Pelo contrário, é uma ferramenta de autolibertação. E alguns ainda, quando se diz, se são médiuns e se declaram trabalhadores da seara mediúnica da casa espírita, muitos costumam dizer, vou fazer a caridade. Não deixa de ter um certo valor na afirmação, mas a maior caridade que fazemos quando estamos trabalhando no bem, independente da mediunidade ou não, é a nosso benefício. E lembrando a primeira epístola de Pedro, quando ele vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. E esta predisposição orgânica que nos dá a condição de abrir o nosso campo mental aos espíritos para que eles atuem, muitas das vezes nós somos convidados antes.
Antes de reencarnar, nós somos solicitados ao trabalho. Uns no trabalho católico, outros no trabalho protestante. E nós, certamente, não estamos aqui ao acaso. Fomos convidados a sermos os colaboradores da terceira revelação. Outros, ao receber o convite, ficaram em dúvida. Ah, mas será que eu vou dar conta? Será que eu consigo? Ah, vai ser tão difícil. Aí, os espíritos que são os orientadores dos projetos reencarnatórios, que são apresentados nas obras de André Luiz, eles trazem-nos, a fim de melhor argumentar a nosso favor, um rolinho ou um rolão, a depender da criatura, com o nosso histórico pretérito espiritual, ou seja, com as nossas demandas. E aí abre aquele rolão e estica-se até o final da casa espírita. E aí você precisa resolver isso. É muita coisa, né? E aí, lembrando de Pedro, mais uma vez, eles disseram, olha, você pode vir médium. E a mediunidade é um ato de amor. Como qualquer outra atividade na casa espírita é um ato de amor. Qualquer. Porque não basta fazer, mas sobretudo como fazemos. E obrigatoriamente passa antes por que fazemos. Porque na doutrina espírita não há absolutamente que se possa impor. Pelo contrário, a metodologia espírita é da exposição. Viemos aqui expor conhecimentos que não são nossos. Nós somos meramente um papagaio aqui a reproduzir as informações constadas nas obras que elencam, que embasam a doutrina espírita. Então que ficam certos conceitos. A mediunidade é tão importante na casa espírita, tanto quanto a pessoa que chega antes de nós e prepara o ambiente para a nossa chegada. Aqueles que prepararam o cafezinho que eu tomei quando cheguei, a água que é posta nos copinhos, aliás, Divaldo conta esse caso, quando numa oportunidade no interior de São Paulo, e ele, como sempre, chega cedo, né? E a gente que mora longe também chega cedo, eu cheguei aqui às 8h15, porque a gente fica com medo do trânsito, essas coisas, né? A gente acaba chegando mais cedo. E na oportunidade, era um grande salão, como sempre, para atender a expectativa da sua presença. Este foi colocado a uma grande mesa com seus pares, de frente para o público que ainda chegava. Interessante que nessas oportunidades, o que a gente observa é que as 3/4 primeiras cadeiras são sempre ocupadas com bolsas, com óculos, celulares, pessoas que chegam antes, né, e trazem uma mala de coisas para guardar lugar para outro. Interessante isso, né? Bom, vamos seguir adiante. E o povo ainda chegava. E Divaldo de frente podia observar a movimentação. E ele observou que ao fundo de uma sala oposta ao outro lado do salão, saiu uma senhora que andava com certa dificuldade e de forma muito simples, vestida de forma muito simples, meia claudicante. Eu estou caminhando para esse estado também. Os meus joelhos já não têm ajudado muito. E ele pôde observar que ao fundo ela silenciosamente transitou em direção ao outro lado do salão, onde estavam algumas mesas, algumas jarras com água. E ela silenciosamente, sem que ninguém visse, já que todos estavam voltados à frente, encheu aqueles copinhos com água. E da mesma forma, ela saiu sorrateiramente. Divaldo, quando assume a tribuna, depois da sua saudação inicial, faz questão de registrar o fato, dizendo que quem primeiro fluidificou as águas foi aquela senhora, porque foi um ato de amor que ela fez. Ele pôde observar que do seu plexo saía uma energia de amor, de fraternidade, de carinho, e envolvia todos aqueles copos, aqueles receptores das águas, que iriam mais tarde beneficiar a todos.
Então, não importa a atividade que a gente venha realizar na casa espírita, precisamos fazer com amor. E aqui também, vimos que teve uma palestra Mediunidade com Jesus. Então veja, que estudo hoje é uma síntese do que vocês já acompanharam, não é? Mas vamos tentar trazer aqui uma linha de raciocínio para poder contextualizar essa questão na casa espírita. Nós trouxemos aqui os nossos 2 livros, e no segundo, que é o da esquerda, ele é o Médium Espírita, Compromisso e Responsabilidade. É quando nós enfrentamos absolutamente tudo que vocês possivelmente já ouviram e o que nós vamos ainda falar nesta manhã. Porque, como eu disse, há médios de todos os tipos, de todas as qualidades. Mas quando eu levanto a mão e digo assim, eu quero ser médium espírita, aí a coisa muda de figura. Independente, quando eu digo assim, eu sou espírita, independente de ser médium, eu estou assumindo uma posição estratégica para os espíritos. Porque quando eu digo que eu sou espírita, eu me torno um representante do espiritismo. Queiramos ou não, não importa. Todos que aqui frequentam o Ana Viana tornam-se naturalmente representantes da instituição. De tal forma que o nosso comportamento lá fora passará a impressão para os demais que aqui não frequentam do que se faz ou que se deixa de fazer aqui. Daí a importância de se adquirir a consciência espírita, para, sobretudo, nos capacitarmos à vivência espírita, que não é outra coisa senão a vivência do Evangelho. Portanto, não cabe mais a nós ser mais do mesmo, porque o mesmo não tem resolvido a nossa vida até aqui. Então, quando o Espiritismo vem e surge no meado do século XIX, vem com a proposta de resgate dos princípios básicos do cristianismo, da sua forma mais simples, onde a fraternidade, a cumplicidade em torno dos ideais do mestre eram comum entre os pares. Não havia os interesses pessoais, né? O querer de um ter supremacia pelo outro, ainda que aqui e acolá, mas era minimizado à época. O importante era levar a mensagem, o importante era viver a mensagem. E quando eu escolho estar aqui livremente, buscando orientar a minha ferramenta de trabalho espiritual, a mediunidade, eu estou assumindo o compromisso de seguir o regramento, a metodologia, né? Porque quando a gente sabe que existem médiuns em outros arraiais, e não estamos aqui para julgá-los, até porque esses arraiais, os seus métodos são diferentes do nosso. Não queremos dizer com isso que o nosso é melhor, mas também não é pior. Apenas é um modo específico, que precisamos atender à recomendação do Espírito de Verdade, que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6. Espíritas, amai-vos, este primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, este o segundo. Observe que tem uma nuance aí, um detalhe que faz muita diferença. A época de Jesus era mandamento, lei. Lei não se discute, cumpra-se. Ainda que eu não concorde com ela. Mas enquanto ela estiver vigente, precisamos estar submetidos a ela.
Hoje não mais é mandamento, é ensinamento. Pelo fato de ser ensinamento, é de fórum íntimo. Cada um precisa buscar, fazer os esforços para buscar esse ensinamento como primeira forma de orientação. Primeiro de libertação, segundo Jesus, né? Porque não basta libertar-se. Porque eu lembro e dou um exemplo na obra de que, por vezes, o que eu acho uma crueldade, se criar um cão, muitas vezes nós vemos isso ocorrer, no fundo do quintal atado a uma corrente, dia e noite o pobrezinho ali. Dia e noite. Né? E, por alguma razão, quando esse cão se solta, se liberta, e ele ganha a rua, ele fica desorientado. Porque ele não sabe o que fazer ali. Ele não sabe se vai para a esquerda, se vai para a direita, se segue em frente. E a mais das vezes, ele se expõe ao perigo, porque ele desconhece das nuances da liberdade. Isso é a liberdade proposta por Jesus. Quando buscamos a verdade que vai nos possibilitar ver o que a gente não via, de ouvir aquilo que não ouvíamos. Mas o que fazemos a partir daí? Somos aquele cão desorientado que ficamos presos aos nossos atavismos, às nossas experiências mal resolvidas? Ou optamos agora a caminhar com segurança? Porque a prática mediúnica na ótica espírita, na casa espírita, nos propõe esse caminho com segurança. Mas para tanto, nós precisamos nos qualificar. E muitos de nós querem dar um salto nas etapas preparatórias. E o que é mais grave ainda, porque não estamos fazendo aqui nenhum juízo de valor, apenas estamos buscando elementos para a nossa análise. Conhecemos casas, no plural, que ao recepcionar alguém nessas condições, em desequilíbrio, em razão da mediunidade deseducada, pegam essa criatura e levam diretamente para a reunião mediúnica, com o seguinte argumento: ele precisa trabalhar. Ninguém nega que todos nós precisamos trabalhar, né? Mas se eu dou uma enxada na mão de alguém que nunca capinou, por certo lhe faltará a habilidade da capina. Ele tem um instrumento, mas ele não sabe, né? Então, inclusive, se ele não tiver a habilidade do uso, ele pode se ferir com ela. Então, não estamos aqui discutindo a necessidade do trabalho, até porque é uma terapia ocupacional. A minha mãe sempre dizia, minha saudosa mãe, já desencarnada há alguns anos: o passarinho pode voar na sua cabeça, meu filho, mas não deixa ele pousar. Não deixa ele fazer ninho, não. Então, a gente precisa trabalhar essa questão em nós, né? Então, nós precisamos saber o que é mediunidade, para que serve, qual o seu objetivo, e por que eu vim nessa posição e o outro não. E aí, o fato de eu ter essa predisposição não me coloca numa posição melhor que outro. Ah, eu sou médio, você não é. Como se isso fosse alguma carteirinha de posição moral em relação ao outro. Nem. Aliás, outra questão importante a saber: conheço muitas casas, não são poucas também, que fazem um trabalho maravilhoso. Porque a casa espírita, ela tem 3 funções básicas: a função doutrinária, a função espiritual e a função social, que é uma outra palestra que nós também enfrentamos. Em outra oportunidade a gente pode aqui falar sobre isso. E que fazem a sua função social
de forma espetacular, que fazem a sua função doutrinária, com seus estudos, com a sua fidelidade à doutrina espírita, Allan Kardec, de forma fantástica. Mas por alguma razão, não tem nas suas atividades a reunião mediúnica. Mas isso não faz da casa menor, menos importante. Porque é preferível não ter uma reunião mediúnica em ter de forma desajustada. Porque quando nós implementamos uma reunião em condições desfavoráveis, nós estamos abrindo verdadeiras brechas espirituais na casa espírita. Estamos escancarando as nossas janelas à interferência equivocada de espíritos contrários ao que nós estamos fazendo aqui. Não é isso que nós queremos, não é? E basta a gente lembrar o que está informado numa obra que praticamente, se não todos aqui conhecem, a maioria já ouviu falar pelo menos, aquele livro Aconteceu na Casa Espírita, através do Espírito Nora, Emanuel Cristiano, que era uma casa. Olha, Jesus, eu fico até emocionado, viu? Aliás, ontem no sábado, eu fui falar para uma casa, como disse a nossa amiga Grace, lá em Maricá, no Calossi, e aí me deram um microfone como esse. Olha só, me senti Roberto Carlos. Olha que maravilha. Eu já comecei a sessão com tantas emoções. E aqui eu acho que, novamente, o espírito de Roberto Carlos, encarnado, né? Ainda, graças a Deus. O nosso rei parece que não vai desencarnar nunca, né? Nós vamos desencarnar e vai ficar aí. E eu, quando falo bobagem, eu esqueço do ritmo da pensamento de Jesus. O que eu estava falando, hein, gente? A minha mulher me fala assim: você é uma tragédia quando começa a contar causa, que você esquece as coisas. Eu falei, com 65 anos já estou dando esse rateio, imagina daqui uns 60 anos, que eu quero viver bastante, sabe? Mas vamos seguir, daqui a pouco o raciocínio volta, não sei onde eu parei. Onde eu estava, Jesus? Hã? Todo mundo falou, não entendi nada. Fala um. Fala um, o senhor falou. Então, Jesus, aconteceu na casa espírita. Está vendo? E nesta obra, a referência do livro é uma casa muito bem organizada, viu, gente? Não é uma casa destrambelhada, não. É um negócio sério, com defesas. E aí os espíritos se articularam, porque quando nós ficamos de frente para a luz, a nossa sombra fica atrás. E os espíritos obsessores, ou aqueles contrários à luz, ao bem, não querem ficar atrás, eles querem ser protagonistas, querem ficar na frente. E aí eles elaboram um plano, primeiro de observação comportamental dos membros da casa. Cuidado aí, hein? Tem gente observando a gente aqui, para ver qualquer tendência, porque eles não colocam em nós nada que não temos. Eles aproveitam as tendências. E aí viu lá uma senhora, uma passista, uma médium, uma trabalhadora, né? E foi ali que eles engendraram e começaram a construir, a dar execução ao projeto de destruir a casa. Então nós não podemos incorrer nessa irresponsabilidade de que vamos montar a reunião mediúnica porque temos que ter. Não temos que ter, não. Se não temos as condições primeiras para tanto, vamos postergar, vamos investir na preparação. Mas então, voltando ainda ao caso da pessoa que chega nessas condições em desequilíbrio, primeira coisa, esse companheiro tem que ser acolhido. Ele precisa ser ouvido. Ele precisa receber orientações. E dentro dessas orientações que serão propostas, a primeira delas deveria ou deve ser a dele se submeter a um tratamento espiritual de desobsessão, se a casa tiver esse tipo de reunião. Porque às vezes temos membros médios da casa que participam
do desenvolvimento mediúnico, do tratamento espiritual, mas que não reúne certas condições para a reunião de desobsessão. E aqui nós colocamos nessa obra as razões. Porque será que todos nós estamos preparados, por exemplo, para ouvir desses companheiros que nos visitam nessas reuniões de obsessão? Por exemplo, eu vou destruir a sua família, eu vou perseguir o seu filho, eu vou acabar com a sua esposa. Eles falam isso. E se nós não tivermos convicção, se nós não tivermos fé, se nós não tivermos conhecimento e segurança na equipe, seja de encarnados, seja do mundo espiritual, a gente balança, fraqueja. E durante 18 anos, que nós participamos e dirigimos reuniões de obsessão, quantas vezes ouvimos de vítimas nossas do passado, que estavam à espreita na porta da nossa lar, não conseguiam entrar, não por mérito nosso, mas por acréscimo de misericórdia de Jesus, pelo simples fato de estarmos em processo de esforço no trabalho mediúnico. Processo de esforço, é isso que deve nos caracterizar. E as forças do bem, as vibrações que eles ali deixavam, impedindo a entrada deles, mas eles ficavam lá do lado de fora, na porta, nós esperando. Ao ponto de uma vez, e aí uma experiência diferente da nossa, de um companheiro que está lá no Maria de Nazaré até hoje, graças a Deus. Nós mudamos de município, estamos frequentando outra casa, né? Desejando voltar. E este companheiro, que é uma pessoa comprometida, assíduo, disciplinado, todas aquelas injunções necessárias para o melhor desempenho na atividade mediúnica. Naquela oportunidade, ele ainda era dialogador como nós, e depois, não sei porquê, depois de 6 anos, ele começou a tremer. Aí eu falei, Valdir, eu estou tendo um negócio. Eu falei, ai meu Deus, que negócio é esse? Eu estou sentindo os arrepios. Ai Jesus, meu Deus do céu, diminui esse ar-condicionado, pelo amor de Deus. Aí ele falou que ele tem que fazer uma experiência. Eu falei, então sente aí, meu filho. E ele sentou, deu comunicação, nunca mais saiu daquela posição. Você vê, né? Mas ficou 6 anos comigo, dialogando com os espíritos. E foi numa dessas oportunidades de diálogo, na reunião de desobsessão, que ao recepcionar a entidade espiritual, ele seja bem-vindo, a paz seja contigo. Aliás, quando a gente está aqui na tribuna, sobretudo nas nossas condições, a gente fala alto, gesticula, balança, derruba copo d'água, é um desastre. Mas os espíritos mais evoluídos, que estão aqui reencarnados no regime da exceção, esses falam mais ou menos assim: meus irmãos, a paz seja convosco. Tem uma sonoridade, né? Um dia nós chegaremos lá. E esse companheiro meio que se recorreu dessa técnica. E o espírito começou a gargalhar dele. Eu sei que você não é assim, meu filho. E aí começou a bombardear. E disse o seguinte para ele: você bateu forte na porta, né? Antes de vir. Aí ele se desmontou e me pediu socorro. Aí eu assumi, ele ficou do lado e nós assumimos o diálogo. E aí o espírito falou uma série de coisas, tudo bem. Fizemos o encaminhamento possível. Nós não somos salvador do mundo, gente. Não tem uma receitinha. Olha, eu tenho o meu papelzinho. Olha que coisinha bonitinha, gente. Primeira vez que eu uso isso aqui, viu? Primeira vez. Ah, que bonitinho. E minha mulher falou, leva um papelzinho, meu filho. Eu levo, tá bom. E ao final, quando formos fazer a avaliação do trabalho, que é o comum de toda reunião mediúnica, aí o companheiro, eu não falo o nome dele, que algumas pessoas aí o conhecem,
Ele falou assim, ele contou o que tinha se passado antes dele sair de casa. Que tinha havido lá um imbróglio com o pai, e ele foi saindo, deu de costas ao pai, o pai falando atrás, e ele entrou no quarto e bateu a porta, pá, com toda a força que tinha. Respirou, fez uma prece e foi para o trabalho com Jesus. Só que os espíritos estavam lá. Porque naquele interregno, naquele problema da ocasião, abriu porta e esse espírito acompanhou absolutamente tudo que se passava naquele seio familiar. E foi ele que foi dizer para ele lá, eu sei que você não é assim. Você acabou de bater a porta lá, filho. Então, não são todos que estão capacitados a ouvir esse tipo de coisa e saber que nós, aliás, não sou eu que digo, né? A doutrina que diz, já em Hebreus capítulo 12, Paulo diz o seguinte, onde quer que estejamos, estamos sempre na presença de uma nuvem de testemunhas. Olha, me causaram um problema aqui de torcicolo, que eu vou ter que olhar para o relógio aqui. Tem em frente, não? Tem! Está aqui, Jesus. Eu não tinha visto, né? Porque uma vez me pregaram uma peça. Me colocaram um relógio aqui, que eu também não vi hoje, e um lá no fundo. Falei, beleza. Eu fiquei olhando para o fundo, né? E tem algumas casas que dá um certo frisson na gente, sabe? Que quando falta 5 minutos, a pessoa bota um papel aqui, falta 5 minutos. Aí já está uma taquicardia, né? E aí quando você fala 2 palavras, já bota, falta 1 minuto. Se bobear, acabou. E aí eu sempre, quando falta 5 minutos, eu já olho, já vou preparando para o final. E eu estava me regulando por lá. E aqui, tudo bem, não sei porque botaram 2. Quando faltavam lá no outro, ainda faltavam uns 10, 12 minutos. Aí a pessoa falou aqui, já está terminando. Eu acho que ela não aguentava mais me ouvir, né? Eu falei, mas peraí, faltam, não, falta 12 não, é esse aqui. Eu falei, mas de onde surgiu esse relógio, Jesus? Aquele está atrasado, né? Então por que não tira aquela criatura de lá, Jesus? Esse está certinho, né? Esse está legal. Então tem essas coisas, tem que ter cuidado com o tempo, né? Bom, mas meus amigos, o tempo ele é muito rápido conosco, né? Quando a gente está sentado diante, a gente demora tempo para acabar, né? Quando a gente está aqui é rápido. Então, esse companheiro recebeu, foi acolhido, orientado, passou pelo tratamento e depois, se ele o desejar, é outra falsa ideia que temos. O cara é médico, tem que trabalhar. Não tem que trabalhar não, se ele não quiser. Nós temos liberdade para tomar decisões. Apenas não esqueçamos que toda decisão tem consequências. Eu não quero trabalhar mediunidade, ok. E o que você faz com isso? Se você veio médium, meu filho, o acaso não existe. Seu rolinho lá deve estar bem grosso de problemas, né? Mas ele pode dizer, eu não quero. Eu conheço alguns que não querem. Agora, ele vai para casa e senta na frente do sofá e vai ver televisão, vai dar ruim. Agora, a energia do junto precisa ser canalizada, posta a serviço. Ele não quer se comprometer com a responsabilidade da disciplina da casa espírita, mas ele vai visitar alguém, ele vai atender a expectativa, vai doar o seu ouvido a outro. Ele está colocando essa energia a serviço, não está represando. Agora, se represar, meu filho, vai ter desequilíbrio. Mas é de forma útil. Mas ele quis, olha que beleza. Depois de equilibrar-se, ele quer continuar. Aí ele deve ser orientado das etapas que ele precisará cumprir. E aí não há nenhum engessamento temporal nessas etapas. Vai depender de cada um. Porque há pessoas que em 6 meses, já pegou a ideia, já está no esforço, já está comprometido. Enquanto que outro está 3 anos, 4, e não dá conta. Então não é um tempo
fechado, ó. Você vai ficar aqui 1 ano estudando. E vai resolver o problema, você vai para a casa espírita. Você vai para a reunião mediúnica. Não. Vai depender dele. De como ele se coloca. É difícil quando nós coordenamos estudos, por exemplo, e que é muito comum, de pessoas que não falam absolutamente nada nos estudos, já viu? Eles só fazem assim, igual a senhora. Tá tudo bem? Tá maravilha. Aí você fala, o cara sabe tudo, né, Jesus? Ele vai pra cá, chega, não entendi nada do que o moço falou. Mas você podia perguntar. Ah, eu fico com vergonha. Então, nós temos que ser desavergonhados. Porque se eu tivesse vergonha, eu não estaria aqui. Não é? Então, as etapas que precisará cumprir, se qualificar minimamente para estar adequado àquela proposta de trabalho. E isso não é sobre a mediunidade, é para qualquer setor na casa espírita. Na casa espírita não pode haver improviso. Ah, faltou o evangelizador, que é uma tragédia, né? Faltou o evangelizador, eu estou caminhando para lá. Porque é o único setor da casa espírita que eu nunca aventurei. Porque eu me conheço, e eu conheço essas pecinhas também. Aí corre o risco de ter uma tragédia na sala de evangelização. Ou esganar eles, ou eles me esganar. Então eu evito a tragédia. Deixo os mais competentes. Aí faltou alguém, aí olha para ela e fala assim, não. Júlia está me olhando com seriedade, gente. Júlia é médium? Não, né? É médium! Oh, que maravilha, hein? Mas tem muita coisa que está ali aguardando ainda. Aí pega a Júlia, que nunca foi evangelizadora, nunca fez um curso, nunca se preparou, não tem a predisposição, é o que me falta. Aí fica lá com as crianças, você é tão legal. Olha o que pode acontecer, gente, tocar fogo na sala. Porque não tem qualificação, não pode ter improviso, gente. Tudo é possível se fazer, desde que você se prepare para tanto. Ah, pessoal, mas ela tem tão boa vontade. Fulano é tão legal. Isso aí tudo bem. A boa vontade é um princípio para qualquer atividade humana. Seja no campo familiar, social, profissional, a boa vontade tem que estar na frente. O espiritismo já passou por essa fase, gente. A fase da boa vontade. Hoje, os espíritos querem pessoas conscientes, maduras, responsáveis, comprometidas. Porque eles querem tocar um violão afinadíssimo. Eles não querem tocar um violão de 2 cordas. Não é? Então o médium tem que ser esse instrumento afiado, completo, pronto, apto, para que eles tragam a melodia do amor. E eu não sei porquê, eu esqueci dele de novo. É até as 10, né? Ah, bom, não tem problema. Tem uma questão basilar da mediunidade na casa espírita. Quer dizer, são diversas. Apenas o tempo não nos permite enfrentar a todas. Que é uma questão diferente uma da outra, mas que muitos confundem. A primeira é a prática mediúnica. E a segunda é a vivência mediúnica. A prática tem relação com a hora aprazada para a reunião, o dia da semana, naquele horário direitinho, tudo certo. É onde você vai praticar aquilo que você aprendeu. Né? Ali, 1 hora, 1h30, 2 horas, não mais que isso, por favor. Reunião mediúnica de 3 horas, nem os espíritos aguentam mais a gente. Eu falei, meu filho, tá bom, chega, vamos embora. Então 1h30, no máximo 2 horas, é de bom tom, não mais que isso. Ali é a prática. É onde vão convergir todos os recursos para que aquele objetivo seja alcançado. E não basta apenas fazer a sua parte, vocês sabiam? A minha esposa aventurou fazer a parte dela numa certa oportunidade, aonde os membros não se converteram em um ser coletivo, como me sugere Allan Kardec, falso engano, na questão 624 do Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Porque um
ser coletivo não é ser todo mundo robôzinho igual, não. Nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, formações, experiências diferentes. Mas o ser coletivo é convergir para o mesmo ideal, todo mundo trabalhar no mesmo sentido. Imagina a gente numa canoinha, eu na esquerda, você na direita, você rema para um lado, eu remo para o outro. A gente vai ficar rodando, gente, não vai sair do lugar. E aí ela, nessas condições, resolveu ir. Ah, eu vou lá e vou fazer a minha parte. Eu falei, não vai não. Aí eu fazia com todo carinho, sabe? Depois de 41 anos casado, tem que ser com carinho, senão não ficar não. 41 anos casado. Aí eu pegava, levava, deixava na porta e disse, você não veio? Eu falei, eu não. Te deixo aqui e te pego na saída. Ela ficou lá 6 meses, não ficou não. Entendeu? Então a prática mediúnica precisa convergir as ideias, os propósitos, o objetivo, as energias anímicas de cada um de nós, né? Que é um outro capítulo que nós enfrentamos. O que é isso? Todos nós temos essas energias anímicas e nós precisamos favorecê-las a fim de melhor realizar a atividade que nós estamos nos propondo. Então essa é a prática e a vivência. O nosso problema não está na prática, está na vivência. Allan Kardec afirma que nós somos médiuns 24 horas por dia, e não apenas naquela 1h30, 2 horas de prática. Ali é apenas o ápice do processo, onde vai culminar tudo que você tem a doar naquele momento. E a gente só vai doar o que tivermos. Ninguém dá ao outro o que não tem. Se eu, na minha vivência, não experimentar amor, fraternidade, respeito, como é que eu pretendo, naquela 1h30, fazer isso? Se eu passo um dia atormentado, se eu me melindo com as pessoas, se eu agrido as outras, se eu me destempero e desequilibro durante o transcurso do meu dia, como pretender oferecer o meu melhor naquela atividade? E alguns pensam que vai passar o dia todo desequilibrado. E aí, pelo fato de chegar 15 minutos antes, 10 minutos antes, que ele vai orar a Deus e tudo vai acontecer a seu favor. Que você vai buscar o equilíbrio. E muitas das vezes, esses 15 minutos antes, que deveríamos estar já dentro da sala, lendo o Evangelho, fazendo aquelas preliminares, né? Da concentração, que é uma coisa difícil, gente. Eu já tentei concentrar umas 3 vezes, não consigo. Passa uma mosquinha, oi, onde foi? Eu tenho esse problema. Esse assunto é muito primitivo aí, tá? Mas tem pessoas que conseguem ficar zen, né? Uma companheira foi lá em casa, na casa espírita, fazer essa terapia, um negócio lá que eu esqueci o nome. Aí tinha que botar uns tapetinhos e aí tinha que sentar em posição Buda. Primeira dificuldade, minha perna já não dobra naquela posição, né, gente? Era um sacrifício. Eu falei, posso ficar esticado? Ah, pode, eu abri exceção. Eu falei, ó, eu exceção, vocês fiquem. Fiquei lá. Aí ela botou uma musiquinha. Vai, que tormenta, Jesus. Uma musiquinha no ambiente. Eu consegui ficar 5 minutos, e aí ela tem que fechar o olho, eu abri assim. Eu queria ver o que está acontecendo. Aí no final, e até a semana que vem, eu estou fora, não vem não. Ah, porque tem um marzinho, tem um riozinho, uma florzinha, borboleta. Olha a borboleta, eu não vi essa borboleta. Sinta o perfume das flores. Eu falei, que perfume, gente. E todo mundo depois dizia, ah, eu senti o perfume. Eu falei, como você conseguiu? Eu falei, isso não é para mim. Sigamos adiante. Então, companheiros, vivência mediúnica. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ela já está em pé porque já quer tirar. Ah, eu falei, não está na hora. Ela ficou em pé, botou a mão assim lá, Jesus, já estava de ai, que bom, Jesus. Aí, tem 2 minutos para fechar, tá bom? Aí, eu nem é vivência mediúnica. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Não dá para você ser um colaborador da mediunidade sendo a mesma pessoa que antes, com os mesmos vícios, tendo os mesmos problemas. Ah, mas ninguém vai ser perfeito.
Sim. Mas o que deve nos caracterizar a todos não é essa perfeição que é a meta, é o esforço que faço hoje em domar as nossas más inclinações. E aí as pessoas pensam que podem trabalhar, mas não tem problema nenhum, tomar uma cervejinha socialmente. Aí ele bota o terno, a gravata e bebe até cair, bebeu socialmente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o que caracteriza o alcoolismo não é a quantidade, é a regularidade. Se você toma uma cerveja toda semana e você não consegue ficar sem tomar aquela uma cerveja toda semana, você é alcoólatra. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o problema é dele. Discute com eles lá. Isso vale para tudo. Como é que pode uma pessoa que vai entrar para oferecer os seus frutos para a terapia com os espíritos, e você, antes de entrar na sala, você fumou, apagou o cigarro e entrou para a sala? Então, há uma certa permissividade presente em nosso movimento espírita. Então, ninguém se obriga, ninguém vai dizer você tem que parar com isso. Não, de jeito nenhum. Não se faz isso aqui. Mas é uma questão, um processo de consciência. E aí, para resumir, já encerrou. Agora que eu ia falar do livro. Lá no capítulo 14 da Gênesis, da qualidade dos fluidos, todo médium tem que estudar e ter aquilo na ponta da língua. Porque a qualidade dos frutos é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu faço, e os vícios, sejam eles materiais ou morais, vai dar o tônus, a coloração do meu fruto, da qualidade. Então, companheiros, é claro que nós, e mesmo tendo o mês, nem li o papelzinho, nem vou falar com a minha esposa, falei, li tudo, viu? Nem tudo que é preciso ser dito e ouvido sobre esse tema, obviamente que este mês não foi capaz, mas que tenha sido estímulo à nossa consciência. Que trabalhar com Jesus é muito bom. E mais do que ser bom, é necessário. Então que a gente leve isso para a nossa vida. E que se a nossa mediunidade, estando presente 24 horas por dia, sejamos esse instrumento sempre, aqui ou acolá. E pela atenção, pela paciência de nos ouvir, nós agradecemos a todos. Muita paz. Hoje fiquei preocupado. Minha vida, Deus te abençoe sempre. Deus, muito obrigada. Por isso, tá de abração. Vamos lá com coisa de Roberto Carlos aqui. Nós estamos te agradecendo, tá, querido, pela oportunidade de estar aqui, por ter atendido o nosso pedido. E leva o nosso abraço para Guapimirim, aquela terra bonita, né? E espero que você possa fazer uma viagem maravilhosa, tá bom? De volta. Dá um abraço na esposa também, tá? Então, gente, muito obrigada aí, né, pela oportunidade, todo mundo ficar quietinho. E quando a gente fala no celular, gente, nós precisamos desligar disso, né? Porque a gente já fica grudado com o celular de noite. Aqui é um momento de relaxamento, um momento de interação, porque não só o irmão, né, traz a vibração dele, como ele sente também a vibração de vocês. E esse compartilhar é maravilhoso, porque imagina se a gente pensasse que a gente estava só aqui, né, irmão? A gente nem abre a boca, né? Então sabe que por trás, aqui do lado nosso, tem irmãos nos ajudando, nos amparando, mas aí também, né, a vibração de vocês. Você citou esse capítulo 14 da Gênesis, é lindo, né? Dos fluidos. É um capítulo magnífico, eu digo que é o mais importante da Gênesis. É lindo nesse capítulo. Então, que a gente possa estudar, que a gente possa se empenhar, que a gente possa aproveitar essa encarnação, porque a gente está aqui, né, encarnado, recebendo essa oportunidade, não vamos, né, desperdiçar, porque não sabemos, né, quando na nossa volta, quando vamos retornar, não sabemos de que maneira vamos retornar.
Então é preciso que a gente prepare, né, esse campo de trabalho, prepare a nossa sementeira para que a gente possa melhorar, que possamos vir melhores nas próximas, né? Então vamos, né, pedir, ver se tem alguém pela primeira vez na nossa casa. Não? Queríamos falar das nossas campanhas, a obra do berço, né? Está ficando mais frio, então precisamos de flanelinha para esses bebezinhos. A caravana que nós temos para os irmãos em situação de rua toda quarta-feira, quem quiser colaborar com leite, com a manteiga, né, a margarina, com o chocolate. E também nós estamos fazendo uma campanha para os cobertores, né? Cobertor e agasalho. Então, quem tiver, não precisa ser novo, gente, né? Quem tiver um agasalho lá sobrando, um cobertorzinho sobrando, vamos trazer aqui para a caravana, que esses irmãos, por eles não podem estar lavando a roupa, né? Então, eles precisam muito dessa roupinha. E a gente, quando a gente leva cobertores, ficam tão felizes. Então, a gente agradece quem puder trazer, tá? Vamos aproveitar essa oportunidade para trazer de casa mesmo, mas tragam limpinho, gente. Bora que vá para a rua, nós vamos trazer limpinho, né? Higienizado, limpinho, para que possa servir os companheiros, porque é também um ato de amor quando a gente oferece algo limpo para esses irmãos, que são irmãos nossos de caminhada, né? Eles estão em situação de rua, mas não são da rua, né? São irmãos nossos. E queríamos falar também da nossa festa julina, que vai acontecer aqui dia 8. Dia 8 é um sábado, 3 horas da tarde, um pouquinho mais cedo, né? E quem puder trazer um doce típico, trouxer também um salgado, alguma coisa para ajudar a nossa cantina, a gente agradece. E vem a caráter, né? Porque a gente pode fazer uma quadrilha e vamos nos divertir, né? Vamos aproveitar para estar junto, para estar compartilhando aqui um momento bacana, como nós tivemos no teatro. Vamos também comparecer a essa festinha, traga filhos, sobrinhos, netos, para compartilhar, que a gente vai ter brincadeiras, né, amiga? E a gente vai compartilhar aqui, tá bom? Então, eu acho que é só isso, né? Cantina, tem só pastel hoje? Alguém sabe dizer? Não, tem bolo? Pote, tem bolo. Ai, que beleza. Um monte de coisa. Então tem uma opção de coisa, tá? Agora é a tentação, né? É espiar e provar. Exatamente, espiar e provar. Agora nós vamos provar, né? Então, gente, a gente agradece, então, né? A presença de todos. Que vocês tenham um domingo maravilhoso. Que aproveite, né, essa vibração. Nós temos 3 estudos aqui hoje. Tem a mocidade, tem o livro dos Espíritos, tem o livro dos médicos com a Fabiana e temos a obra da Joana com nossa querida Rosângela. E quem precisar de um atendimento, eu posso fazer, a Rosângela também, né? E o Diego não vai poder fazer hoje, né? Então, aí mais a gente faz, né? Então vamos agradecer, vamos orar então, né? Vamos agradecer agora a Jesus por esse momento lindo que passamos aqui. Vamos elevar nosso pensamento a Ele, em agradecimento pelo nosso irmão Walter, por ter trazido tanto conhecimento para nós, principalmente conhecimento da nossa vida prática, que possamos aproveitar, Jesus, essa oportunidade e que possamos aurir dessa paz, dessa harmonia, desses fluidos de amor. E que possamos, Jesus, não só unir, mas que possamos fazer que saia de nós também vibrações de amor para todos os irmãos que precisam nesse momento. Os que estão no leito de dor, os que estão desesperados, os que estão tirando a própria vida. Que a Tua luz, Senhor, se irradie com todos esses irmãos, amparando, Jesus, ajudando, fortalecendo o seu ânimo, porque sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, mas que, com certeza, com a sua ajuda, com o seu amparo, principalmente com fortaleza de ânimo, nós vamos vencer todas as dificuldades. Envolva-nos, Jesus, nas suas vibrações de amor e envolve toda a terra nesse momento, para que a terra, todos os irmãos aqui recebam todos esses fluidos medicamentosos e amorosos. Obrigada por essa casa nos receber,
Obrigada por essa casa estar sempre de portas abertas, a oferecer tanto trabalho, tanta oportunidade para nós vivermos melhor. Muito obrigada a Ana Viana, a sua equipe, a Maria, ao Criador e a Ti, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada e graças a Deus. Bem, gente, um domingo lindo aí para vocês, tá? Muita paz no coração de todos. Temos um livro aqui de Walter, tá? Esse aqui é Espiritismo no Olhar Crítico, tá? E temos aqui Médium Espírita, tá bom? Eu já li os dois, tá bom?